No Brasil, dados que envolvem intolerância religiosa são preocupantes. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, somente no primeiro semestre de 2023 foram registradas quase 1.000 denúncias. A fim de conscientizar a população sobre o tema, foi realizado o primeiro Fórum de Liberdade Religiosa do Tocantins. Foi de fato um celeiro de conhecimento sobre liberdade religiosa, sobre direitos fundamentais, não é? Abordagens filosóficas, abordagens antropológicas, abordagens até não é, com viés religioso, mas especialmente a abordagem do direito, porque liberdade religiosa nada mais é do que direito humano fundamental, que certamente vai marcar a história do Tocantins e, sem dúvida nenhuma, vai marcar a minha história também na defesa da liberdade religiosa. O evento foi organizado pela Equipe Regional de Liberdade Religiosa do Tocantins, em parceria com o Instituto Federal do Tocantins, Educação Adventista e da Universidade Federal do Estado, que sediou o encontro. O ForLi, ele representa uma oportunidade muito grande que a universidade precisa de conversar com a comunidade. Aqui é a dimensão da extensão, que está ligada com a pesquisa, que está ligada com o ensino, é o tripé da universidade. O programa surpreendeu com música, painéis, mesas de debate e momentos de interação e perguntas. Participaram mais de 100 pessoas, dentre elas líderes religiosos, autoridades governamentais, estudantes e sociedade civil. Eu sou estudante de Direito, vou estar me formando dentro da área e pretendo exercer a advocacia. E ali, como advogado, eu preciso saber desses preceitos, eu preciso respeitar eles. Então, saber que o meu cliente teve a sua liberdade violada, é fundamental eu saber como defendê-lo. A nossa principal prioridade é tanto que a gente possa proferir a nossa fé, quanto que os outros também possam ter a liberdade de expressar aquilo que eles acreditam, aquilo que eles creem. Celebração, fé e respeito são palavras que resumem o primeiro Fórum de Liberdade Religiosa do Tocantins. O desejo dos organizadores é que cada participante atue como um multiplicador. E nós ficamos muito felizes porque nós vimos, tanto conversando quanto até mesmo quando nós abrimos para as perguntas, que as pessoas estão ansiosas agora para compartilhar e já estavam pedindo até um segundo fórum, né? Que acontecesse logo. E a gente vê que esse fórum ele não vai parar aqui nessa tarde, mas ele vai em cada denominação religiosa, em cada comunidade religiosa, nas universidades, nas escolas. Nós vamos multiplicar o conhecimento que nós tivemos essa tarde. ForLir é Fórum Regional de Liberdade Religiosa e ForLir Tocantins porque foi instituído aqui no estado do Tocantins em 2021. O objetivo principal desse fórum é trazer realmente a sociedade para refletir essa conscientização do respeito e tolerância, né, às liberdades religiosas. E hoje aqui os aspectos abordados, sociológico, jurídico, legal, foram alcançados. Nós estamos falando do direito mais caro, a dignidade humana. O direito de crer ou não crer. Segundo, porque assegurar o direito do outro é, consequentemente, garantir o seu próprio direito, não é? E terceiro, para contribuirmos significativamente com sociedades mais pacificadas, mais respeitosas, mais justas e mais igualitárias. Então, qual a importância do ForLir é justamente sobre isso, né? Não naturalizar isso que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo em outros estados, Estado-nação também, que é esse recrudescimento da intolerância religiosa no país, no Brasil e também no Tocantins. Mesmo aqueles que não compreendem a plenitude deste tema, possam se envolver com os esforços, não é, de garantir que todos possam igualmente escolher, professar e se organizar em torno da religião que escolheu. Estou muito feliz com o resultado do nosso primeiro Fórum Regional de Liberdade Religiosa do Tocantins. O encontro contou com a representação de várias religiões, a fim de debater sobre a importância da liberdade na visão legal, jurídica, sociológica e filosófica. Para a Deise, encontros como esses são fundamentais.
No Tocantins, nós carecemos de dados, tá? Nós sabemos que existe a intolerância religiosa, mas como comprovar esse dado? Por exemplo, né? Se a gente for numa delegacia, provavelmente esses números eles estão subnotificados como briga de vizinho, né? A gente sabe que nas escolas, né, ainda tem, a gente teve um relato recente numa escola municipal de uma filha de um pai de santo, né, de uma autoridade afro-religiosa que provavelmente mora no Taquari, e que a mãe, ela chegou em casa falando para a mãe que a ex-professora dela pediu para ela parar de fazer aquilo. Então, na escola, a gente tem várias estruturas. A coordenadora do Fórum no Tocantins falou que o evento foi a conclusão de uma série de ações que já são realizadas para combater a intolerância religiosa. Essa é a primeira programação, por isso intitulamos o primeiro Fórum Regional de Liberdade Religiosa do Tocantins, mas o fórum ele é permanente. Nós encontramos mensalmente, uma vez por mês, a gente faz reuniões com professores, né, filósofos, sociólogos, pastores de outras denominações, umbandistas, representantes de diversas religiões que estão aderindo ao fórum. E, assim, para deixar bem claro que isso não é só um evento passageiro, isso aqui é uma celebração, mas nós estamos trabalhando para que seja permanente. Vim para revelar o principal anticristo que está a governar o mundo inteiro. O anticristo que está a dominar o mundo inteiro. Então, assim, esta mensagem do terceiro anjo é uma mensagem final a ser transmitida aos habitantes da terra. E o anticristo está a governar o mundo inteiro sem as pessoas se aperceberem. Então, nós vamos na nossa Bíblia, a palavra de Deus, o livro de Daniel, Daniel capítulo 7, fala ali a governação do império, dos 4 impérios que já governaram o mundo inteiro. O mundo inteiro foi governado por 4 impérios. Por isso que o profeta Daniel, no seu livro, capítulo 7, fala dos 4 animais. Daniel, ele viu os 4 animais. O primeiro animal era o leão. O segundo animal era o urso. E o terceiro animal era o leopardo. O quarto animal era um animal terrível e espantoso. E estes 4 animais, a palavra de Deus declara a Daniel que esses 4 animais representam rei ou reino. Então, está representando que são 4 reis, 4 reinos que governarão o mundo inteiro. Mas o profeta Daniel, ele ficou impressionado com o 4 animal. O 4 animal, um animal terrível e espantoso. Era um animal que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então Daniel estava observando as 7 cabeças e os 10 chifres. Daniel observando em sua visão, ele viu que logo nos 10 chifres estava a sair um chifre pequeno, uma ponta pequena. E ao sair esta ponta pequena nos 10 chifres, então a palavra de Deus declara que nos 10 tenha que partir um chifre. E este chifre, esses 3, para deixar o lugar no chifre pequeno. Então, o que isto está representando? Daniel capítulo 7 declara que este chifre pequeno fazia guerra contra os santos. O chifre pequeno de Daniel 7, verso 8, está a representar o anticristo que está a governar
o mundo inteiro. Então, falando dos 4 impérios, os 4 impérios já governaram o mundo inteiro. Isso já está na história. Então, o leão, que era o primeiro animal, estava a representar o Império Babilônico. E o urso estava a representar o Império de Medo e Pérsia. O leopardo estava a representar a Grécia. E o 4º animal, terrível e espantoso, estava a representar o Império Romano. E é neste Império Romano que surge o Anticristo, que surge a ponta pequena. E esta ponta pequena de Daniel 7 está a representar o Anticristo. Eu estou resumindo a história bíblica, mas a palavra de Deus declara, mais uma vez, o capítulo 8 de Daniel fala também uma guerra de um carneiro com 2 chifres e um bode com um chifre. Eles travaram uma guerra e, na verdade, este carneiro está representando o Império de Medo e Pérsia. E o bode peludo, que está no capítulo 8 de Daniel, está representando o Império da Grécia. Mas a palavra de Deus declara que o bode venceu, que é o Império da Grécia. Então ele indo comemorando a sua vitória. Então o chifre, aquele chifre notável, um chifre do bode, partiu sozinho. E ao partir surge 4 pontas, 4 chifres que surgiu. E nas 4 pontas havia mais um chifre pequeno. E este chifre pequeno é o mesmo chifre. Deus declara que este chifre pequeno, em Daniel 7, verso 25, cuidaria em mudar os tempos e a lei dos 10 mandamentos. Foi este chifre pequeno, esta ponta pequena, que mudou os tempos e os 10 mandamentos. Então nós vamos avançando para frente. O apóstolo Paulo também já foi revelado, o Anticristo. A sua segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, o seu versículo 1. Então o apóstolo Paulo já foi revelado o principal Anticristo. Então o apóstolo Paulo adverte aos Tessalonicenses que a vinda do Senhor Jesus não se cumprirá sem que venha apostasia, sem que venha se revele o homem do pecado. Então, este Anticristo que foi revelado ao apóstolo Paulo, esta apostasia é afastar-se nos princípios de Deus, afastar-se na lei de Deus. Isto é apostasia. Significa desmembrar, estar longe de Deus, longe da lei de Deus. Isto é o que está a querer dizer a palavra de Deus, apostasia. Então o apóstolo Paulo adverte que apostasia, a vinda do Senhor Jesus, não se completará sem que venha apostasia, sem que se revele o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Isso está na palavra de Deus, a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Então, o homem do pecado, o filho da perdição, foi revelado. Ele é o principal Anticristo, que está a enganar o mundo inteiro. Ele se assenta como se fosse o próprio Deus. Ele assenta-se no templo de Deus, considerando-se como Deus, enganando o mundo inteiro. Por isso, o mundo inteiro está respeitando, adorando o Anticristo. Por isso que o profeta João, em Apocalipse capítulo 13, que foi revelado este mesmo Anticristo. Apocalipse capítulo 13, trata-se do Anticristo, a besta semelhante ao leopardo, com os pés de urso, a boca de leão. É o mesmo Anticristo que Daniel lhe foi apresentado.
e o apóstolo Paulo também lhe foi apresentado. Quem é o principal anticristo que está a enganar o mundo inteiro? A besta do Apocalipse 13, ele é o pontífice romano. O papado, ele é a besta do Apocalipse 13. É o que a Bíblia diz que é o anticristo. Por isso o mundo inteiro está obedecendo por a besta, roubando o tempo, transgredindo os mandamentos de Deus. Por isso, neste exato momento, nós vemos que o chifre pequeno de Daniel 7, verso 25, ele cuidou em mudar os tempos e os 10 mandamentos. Por isso que nós vimos que, na verdade, os tempos foram mudados pelo chifre pequeno. Os 10 mandamentos também foi mudado. E assim, hoje, o sábado foi substituído pelo domingo, primeiro dia da semana. E assim o mundo inteiro está obedecendo a besta. Foi no ano 313 que este chifre pequeno, este anticristo, a besta, mudou os 10 mandamentos. Foi no ano 313 que o sábado foi substituído pelo domingo, o primeiro dia da semana. E assim, todas as igrejas protestantes, evangélicas, batizaram o filho do papado. O filho do papado é o domingo, primeiro dia da semana. Por isso, o mundo inteiro vai recebendo o sinal da besta, a marca da besta. A Bíblia, Apocalipse 13, revela o sinal da besta, que o mundo vai se dividir em duas grandes classes. Uma classe que recebe o sinal da besta e uma classe que recebe o selo do Deus vivo. E a palavra de Deus revela o sábado verdadeiro, revela o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o santo sábado. O sábado é o selo do Deus vivo. Isso está na palavra de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20, declara que vocês devem guardar os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e os meus filhos. Êxodo 31, verso 12, também declara as mesmas palavras. Que certamente devem guardar os meus sábados em todas as vossas gerações, para que sirva de sinal entre mim e vós. Então, ali está o selo do Deus vivo. Ainda, Êxodo capítulo 20, declara que lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem a tua visita que entra em sua casa. Porque Deus fez os céus e a terra em 6 dias. E ao 7º dia ele descansou e abençoou e santificou. E assim, na verdade, ali está o selo do Deus vivo. A palavra de Deus revela o selo do Deus vivo. E, na verdade, o sinal da besta receberão a todos aqueles que guardarem, observarem o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, o domingo não é o dia do Senhor. O domingo foi a besta do Apocalipse 13, que ele trouxe do paganismo. O domingo era o dia do sol, que os pagãos adoravam o sol neste dia. Agora a besta do Apocalipse 13 trouxe este dia do sol, este dia do paganismo, para o cristianismo, para os nossos dias de hoje. E hoje as igrejas protestantes, evangélicas, batizaram este filho do papado, a qual é o domingo. O mundo inteiro está adorando por a besta, guardando o primeiro dia da semana. Por isso o anticristo, ele assenta-se como se fosse o próprio Deus. Ele considera-se como Deus, enganando o mundo inteiro. Por isso, estamos no momento do decreto dominical. O decreto dominical
é o sinal da besta. É a lei que saiu nos Estados Unidos no dia 2 de junho de 2020. O presidente Donald Trump, ele adorou a imagem do Papa João Paulo II e saindo dali foi para a Casa Branca e ele assinou o decreto dominical, o decreto da imagem da besta, o cumprimento do Apocalipse 13, verso 15. Por isso, a partir daí, Donald Trump liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo promovessem este mesmo decreto. Foi a partir deste momento que as igrejas, todas as igrejas de Angola e do mundo inteiro começaram a promover a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. A falsa liberdade religiosa é o sinal da besta, porque é uma lei que obriga os habitantes da terra guardando o domingo, o primeiro dia da semana. Por isso, o protesto de Martinho Lutero não terminou. O protesto de Martinho Lutero terminou para quem permanecer dentro da igreja, promovendo esta falsa liberdade religiosa. O mundo inteiro está adorando o pós da besta, guardando o primeiro dia da semana. A falsa liberdade religiosa é a perseguição dos últimos dias. A perseguição da supremacia papal voltou de novo. O Papa voltou a dominar o mundo inteiro. Ele é a besta do Apocalipse 13. Por isso, duas classes que estão se formando no mundo inteiro. Uma classe que recebe o sinal da besta e uma classe que recebe o sinal de Deus. Todos que guardarem o domingo nestes últimos dias receberão o sinal da besta. O sinal da besta é o domingo. O sinal de Deus é o santo sábado. Então, na verdade, a palavra de Deus declara que o anticristo está governando o mundo inteiro. O anticristo não surgiu hoje. O anticristo surgiu no ano 313, no ano 321. Ele perseguiu os santos dos Altíssimos. E assim, esta falsa liberdade religiosa vai perseguir de novo os cristãos, os observadores do Santo Sábado. Por isso que nós viemos avisar a todos que começou a ser recebido o sinal da besta. Então todas as igrejas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Cada igreja local tem um departamento da falsa liberdade religiosa. Nós digamos que a falsa liberdade religiosa, a palavra de Deus declara que a falsa liberdade religiosa, porque a verdadeira liberdade religiosa foi de 1798. Esta foi a verdadeira liberdade religiosa. Mas agora, essa falsa liberdade religiosa, ela virou a verdadeira. Então, estamos no momento que a verdadeira liberdade religiosa foi tirada. Agora, ninguém pode falar que o domingo é o sinal da besta. Pelas leis da falsa liberdade religiosa, será preso, será multado. Ninguém pode pregar que a besta do Apocalipse 13 é o Papa. Pelas leis da falsa liberdade religiosa que as igrejas estão a promover, ele será condenado, será preso ou será multado. Mas a mensagem do terceiro anjo, nem demônio, nem homens ímpios, nem as leis da ONU, nem as leis da falsa liberdade religiosa poderá silenciar a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo diz: se alguém adora a besta, receba o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia, que são as 7 últimas pragas do Apocalipse
16. As 7 pragas em breve serão derramadas ao mundo inteiro, a todos os adoradores da besta. Os adoradores da besta receberão as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. Por isso que nós viemos avisar, porque 2 classes estão a se formar ao mundo inteiro. Uma classe que recebe o sinal da besta e uma classe que recebe o selo do Deus vivo. Então a palavra de Deus declara, Apocalipse 7, está lá também o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo está na lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos não foram abolidas. O Senhor Jesus profetizou. Ele falou a respeito da lei. Mateus capítulo 5, verso 17. A palavra de Deus declara, não penseis que eu vim abolir a lei, nem os ensinamentos dos profetas, mas eu vim para cumprir a lei. Por isso, a lei de Deus não foi abolida, mas foi o Papa que cuidou em mudar os 10 mandamentos. Por isso que o mundo inteiro transgride a lei de Deus, viola os preceitos de Deus, desobedecendo a lei de Deus, guardando o domingo. Por isso que a palavra de Deus neste momento revela o principal anticristo. O anticristo é a besta do Apocalipse 13. É o mesmo de Daniel 7, Daniel 8. Segundo as cartas de Tessalonicenses, capítulo 2 e Apocalipse 13. Ele é o principal anticristo que está enganando o mundo inteiro. Por isso, a todos os adoradores da besta que receberem o sinal da besta, receberão as 7 últimas pragas. Recebendo o sinal da besta na testa, é você aceitando, acreditando, é você santificar o domingo como o dia do Senhor. Você está recebendo o sinal da besta na testa. Na mão direita significa que você vai transgredir, vai violar a lei dos 10 mandamentos. Você vai violar o santo sábado por causa do emprego. Porque ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que receber o sinal da besta. Então, assim você estará recebendo o sinal da besta na mão direita. Então, esta é a mensagem que nós viemos para transmitir. É a última mensagem final da história da Terra, para despedir com a história da Terra. Então nós agradecemos a todos que ouvirem, prestaram atenção na mensagem final, a mensagem do terceiro anjo. Que o Senhor continue abençoando a cada coração que prestou atenção na palavra de Deus. Então, e Deus seja louvado.